Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook ao vivo, pelo YouTube ao vivo. É uma alegria muito grande podermos estar em sintonia de amor juntos. Amoroso Mestre Jesus, que nos abençoa e nos acolhe nesta noite de hoje, pacificando nossos corações. Pedimos a Ti e a Joana de Ângeles, nossa mentora, que com seu carinho e a sua inspiração envolva o nosso amigo querido Alfred nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que já nos envolve, possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. É sempre com gratidão e carinho que a gente retorna aqui ao Seja, gratidão da casa pela oportunidade, e, sobretudo, gratidão a Jesus que permite o nosso reencontro. Vejo aqui vários rostos que diariamente a gente vê de pessoas que se juntaram ao nosso trabalho no dia a dia de distribuição de positividade, as sementes diárias. Essa casa tem 218 participantes aqui do Seja. Para quem não conhece, sementes diárias são pequenas mensagens de positividade que nós escrevemos sob inspiração do mentor, mensagens que não passam nunca de 30 segundos e que nós enviamos todas as manhãs via WhatsApp, mensagem escrita, com imagem e falada, visando deixar para a pessoa, logo cedinho, uma mensagem de positividade. Uma manhã que começa com positividade tem tudo para se transformar num dia melhor. Gostou? Compartilha, toque em frente para a gente ir distribuindo as sementes. Não gostou? Hoje é fácil. Deleta. Aqueles que quiserem passar a receber, é só no final, a gente deixou ali no hall umas folhas como essa, e vamos deixar aqui na frente também, só colocar o primeiro nome e o número do celular, e a gente inclui na lista de transmissão do WhatsApp, ok? O tema escolhido para esta noite, a Iraci nos propôs o tema, estamos no Outubro Rosa, o tema libertar-se dos apegos, curar-se dos sofrimentos. Outubro Rosa, que é este movimento internacional de prevenção do câncer de mama. Câncer de mama, que o olhar da metafísica vem a dizer que quando uma mulher sofre um ferimento na sua aflição, por muitas vezes a mulher se fecha, bloqueia a sua afetividade. Aliás, sofre um ferimento na sua afetividade. E ela se bloqueia. Quando ela se bloqueia na sua afetividade, duas coisas podem acontecer com ela, e talvez até ambas. A primeira é ela se tornar uma pessoa sisuda, calada, não se abrindo a novas oportunidades. A segunda é criar uma dependência muito forte a alguém. Dependência essa que, independente de qual for o tipo de relacionamento, não estamos falando só de relacionamento homem e mulher, com filhos, pais, amigos. E esta dependência, por vezes, se transforma em algo pior, que é o ciúme. Se ela mantém esse bloqueio por muito tempo, este bloqueio começa a se materializar no corpo físico em forma de nódulos, que nas mulheres geralmente aparecem nas mamas,
por ser o órgão da mulher onde ela está preparada para externar o máximo da sua afetividade, na missão de alimentar uma nova vida. E em aquele bloqueio continuando, aquele nódulo pode evoluir para um câncer. Esta é a visão da metafísica. A doutrina espírita nos coloca isso de uma forma mais abrangente a todo tipo de enfermidade, do corpo, da mente e da alma. Pois a doutrina espírita nos mostra que todas as enfermidades do corpo são efeitos, pois as causas remontam ao espírito. As causas estão no espírito, que trazemos de muitas vidas e outras que produzimos nestas vidas. Produzimos acumulando sentimentos ruins, sentimentos deletérios. E o acúmulo desses sentimentos vão como que criando manchas no espírito. E o nosso corpo é o retrato do nosso perispírito. Todos nós, quando chegamos com determinadas manchas possíveis a determinadas doenças, muitas delas programadas para as nossas provas e expiações. Muitas dores programadas para trazerem à tona a necessidade da reparação. Não querendo dizer que tenhamos que sofrê-las, pois Deus, em sua bondade infinita, não permite que nenhum filho sofra um único segundo a mais do que seria necessário. Assim, se nós já reparamos aquele, porém, sem precisar passar pela dor, ela não se manifestará. É o que o espírito Sheila, na obra Passos da Vida, chama de pontos mortos da alma. O que são pontos mortos, segundo Sheila? Justamente a coletânea desses sentimentos ruins que vão se juntando e que provocarão toda essa ordem de prejuízos na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Vamos voltar 2000 anos. Jesus, o médico de almas. Não se fala em Jesus, o médico de corpos. Vamos a todos aqueles episódios relatados nos evangelhos das curas executadas por Jesus. Algumas coisas em comum encontramos em todas elas. Primeiro, é que Jesus sempre falava: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vá e não erres mais. Vamos traduzir isso? Pecado. Vamos ao pecado não no conceito que temos hoje, mas a palavra pecado em hebraico, ret, que significa errar o alvo, errar a direção. Errar o alvo, errar a direção da conduta que era determinado pela lei mosaica, pela lei de Deus. Sempre que fugimos à lei de Deus, estamos errando o alvo, estamos pecando. Quando Jesus via em determinada pessoa que ele já havia reparado, já tinha conseguido chegar à condição de reparar aqueles erros do passado, mas ele estava já doente, com o seu poder ele fazia a cura do corpo físico, mas lembrando, os teus pecados estão perdoados. Vá e não erres mais. Ou seja, o médico de almas redirecionando o espírito, aconselhando que se mantenha na linha reta. O mundo passa hoje por um momento que nunca presenciou. Nunca se viu tantos problemas
de doenças ligadas à mente. Suicídios, suicídio infantil, depressão, ansiedade, insônia. Nunca se vendeu tanto remédio para dormir, ansiolítico, antidepressivo. São as marcas da transição planetária que está em curso. Aliás, previsto isso nas obras básicas. Não há problema nenhum uma pessoa buscar os meios legais, os meios lícitos, para minimizar os sofrimentos do corpo, com os remédios, com as terapias, com os profissionais. Não há problema nenhum nisso. Aliás, exemplo maior, Chico. Chico sempre teve uma saúde debilitada e ele era ali disciplinado na hora de tomar os seus remédios. O problema está em não esquecermos de trabalhar o redirecionamento do nosso espírito. Vamos tratar dos efeitos, mas precisamos cuidar das causas. E para isso, a doutrina espírita nos apresenta um ferramental maravilhoso para que possamos trabalhar em paralelo ou não com os terapeutas. Existem situações que a gente tem que buscar realmente. E qual é a postura que a gente tem que tomar diante dos irmãos que se encontram nesse tipo de enfermidade? Estejamos nós, inclusive, incluídos. Respeito, carinho, piedade e prudência no lidar com eles. A prudência que o bom médico tem ao mexer nas feridas, provocando o mínimo de sofrimento e não deixando que ela se alargue. Esse ferramental que a doutrina espírita nos apresenta vem a nos mostrar justamente que temos que combater esses pontos mortos da alma, essa coletânea de sentimentos ruins, a começar com o ancestral deles, o apego. O apego é um dos sentimentos que trazemos dos primórdios da humanidade. Éramos homens primitivos e seguíamos os nossos instintos de sobrevivência ao pé da letra. Intelectualidade quase que nenhuma. Era importante ter apego pela sua caverna, pela sua prole, pela sua mulher, pela sua caça. À medida que os séculos e os milênios foram passando, fomos desenvolvendo e ampliando a utilidade deste apego. O apego pela terra, o apego pelas pessoas que farão úteis as minhas intenções, o apego pelos acúmulos, o apego pelas armas que vão me dar a possibilidade de um poder maior para que eu acumule mais e mais e mais. Enquanto éramos embrutecidos, o apego nos foi útil. A humanidade chega a um ponto de intelectualidade, de desenvolvimento intelectual, de bom senso, o uso da razão, onde passou a seu limite. Daí para frente, a manutenção deste sentimento se torna negativo. Passa a ser um contrassenso no processo evolutivo. O apego que traz com ele uma grande família de maus sentimentos. Lá nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, item 9, o Espírito Pascal vem a nos informar que tudo aquilo que pertence ao homem, que é propriedade do homem, limita-se ao que ele levará para a pátria espiritual. Só é de nossa propriedade o que conseguiremos levar. Nossos conhecimentos, nossa inteligência, nossos sentimentos, bons e ruins, mas levamos. Nossas amizades, nossas inimizades.
O que nós conseguimos levar, nos pertence. Tudo aquilo que não conseguimos levar, pertence única e exclusivamente ao corpo. E aqui fica. Ainda naquele capítulo 16, no item 14, o Espírito Lacordaire vem a nos dizer que o apego aos bens terrenos, e leia-se coisas e pessoas, porque até hoje temos ainda sentimentos de posse sobre pessoas, o apego sobre os bens terrenos são os maiores obstáculos ao desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. Daí a necessidade do desapego. Precisamos desapegar. Mas o desapego não se faz assim. A natureza não dá saltos. O desapego se faz diariamente, paulatinamente e progressivamente. Existe uma escritora japonesa, especialista em organização pessoal, Marie Kondo. Vende milhões de livros, sempre ligados à organização pessoal. O seu campeão de vendas chama-se A Magia da Arrumação, onde ela mostra técnicas de arrumação para se utilizar numa gaveta, num lar, numa empresa ou numa vida. E com uma linguagem muito fácil. Quando diz que toda vez que nós formos arrumar algo, nós precisamos primeiro jogar fora o que não presta, o que não tem utilidade. Vamos arrumar uma gaveta, bota tudo para fora. Não joga nada fora, bota tudo para dentro, arrumadinho, daqui uma semana desarrumado. Ela diz, precisamos jogar fora o que não nos é útil para abrir espaço para novas coisas úteis chegarem. Qual é o critério? Pegar cada item e se fazer a seguinte pergunta: isto me traz alegria? Não. Joga fora. Traz alegria? Continua. E isso serve para os nossos sentimentos. Nós precisamos, na prática do desapego, estar arrumando os nossos sentimentos e ver quais não nos trazem alegria. O apego tem um filho que talvez se torne até, na nossa nova fase, mais poderoso que o próprio pai. Chama-se ciúme. Porque o ciúme nunca vem sozinho. Ele sempre está acompanhado da inveja, do egoísmo, do orgulho, da ganância, de toda uma ordem de vários irmãos que sempre os acompanham. Ciúme, palavra que vem do grego, onde quer dizer zelo. Mas o ciumento de zelo não tem nada, de zelador não tem nada. Muito pelo contrário. O ciumento é aquela pessoa que tenta controlar, tenta manipular, tenta manter próximo, restringindo aquilo que todos nós temos em comum, que é o desejo da liberdade. Mas o que vem a ser liberdade? Existe a liberdade plena, absoluta? Essa questão não passou desapercebida a Allan Kardec. Allan Kardec, na questão 825 do Livro dos Espíritos, pergunta aos venerandos: haverá no mundo alguém que possa gabar-se de possuir a liberdade absoluta? E os venerandos respondem que não, haja vista que todos dependem de todos, dos menores aos maiores. Pois é da lei divina que todos os filhos possuem os mesmos direitos. Deus não fez filhos preferidos ou prediletos. Todos temos os mesmos direitos, independente de sexo, cor, raça, religião, condição econômica.
Logo, isso nos leva a uma outra lei divina, a lei da reciprocidade do respeito. Diz o ditado: o seu direito termina onde começa o do seu vizinho. A reciprocidade do respeito, ela é exigida. Então, os espíritos complementam afirmando que a verdadeira liberdade é adquirida com a maturidade espiritual. E o que vem a ser maturidade espiritual? Talvez esse seja o ponto mais importante de todo o estudo. Maturidade espiritual é ter a consciência do respeito ao próximo e respeitá-lo. E assim, superando o ciúme, a inveja, o orgulho e toda a ordem de maus sentimentos, mesmo contra os seus interesses mais íntimos. Repito, maturidade espiritual é ter a consciência do respeito ao próximo e respeitá-lo, mesmo contra os seus interesses mais íntimos. Respeito. Respeito que vem a ser o principal nutriente do amor. O amor não cresce sem respeito e nem se mantém vivo sem respeito. É importantíssima a existência dele. O benfeitor Emmanuel, na obra Ceifa de Luz, vem a afirmar que é comum, no estágio evolutivo que estamos, pessoas que, em nome do amor, exigem ao ente amado que se condicione à sua maneira de ser, que goste do que eu gosto e que desgoste do que eu não gosto. O que é uma falta de respeito à individualidade da pessoa amada. Mostra-nos Emmanuel que Deus não faz cópias. Vide a natureza, uma infinidade de flores, cada qual com o seu perfume diferente. Uma infinidade de frutas, cada qual com o seu tempo de amadurecimento. E assim somos nós, cada um de nós, uma criação, todos diferentes, em seus tempos de amadurecimento. Alguns de nós mais amadurecidos numa característica comportamental, outros em outros. E por isso temos que nos respeitarmos, cada um o seu tempo. É muito comum. Qual pai espírita que não quer que seu filho seja espírita? Mas é comum que, pai, eu não quero. Eu quero ser evangélico, eu quero ser católico, eu quero ser budista. Ótimo. Toda religião levada a sério conduz a Deus. Quero ser ateu, que pena, mas vamos respeitar. É o tempo dele. Mais cedo ou mais tarde, daqui a pouquinho ou acolá, haverá o amadurecimento, haverá o chamamento. Precisamos respeitar esse tempo. A antropóloga e psicóloga americana Margaret Mead, com diversas obras de sucesso no que tange aos relacionamentos humanos, ela vem a afirmar que o ciúme é uma mancha indignante que vai tomando todo o coração, chegando ao ponto de torná-lo ali inabitável aos bons sentimentos. O ciúme, segundo ela, uma emoção de eficiência negativa, porque ela consegue o oposto do seu objetivo. O objetivo do ciumento é trazer para próximo, é garantir, é ter o controle. E a vítima do ciúme, a cada desgosto, a cada sofrimento, vai se distanciando mais e mais do ciumento, pois já se não existe o respeito, aquele amor vai se enfraquecendo. O que faz a pessoa ser ciumenta? Baixa autoestima. A baixa autoestima
que é quando a pessoa não consegue enxergar as virtudes que tem. Pessoas virtuosas, mas que elas mesmas não enxergam. E por isso acham que as outras pessoas, a qualquer momento, poderão substituí-la por alguém mais valoroso. Que tem as suas origens em diversos motivos. Ficaríamos aqui horas levantando, mas alguns que são mais comuns, traumas de vidas passadas ou destas. Traumas de infância, crianças que presenciam infidelidade dos pais, falsidade dentro de casa, e no seu inconsciente começam a desenvolver como que uma defesa, eu não posso passar por isso. Só que aquela defesa vai ao caminho errado, o caminho de tentar controlar o futuro companheiro ou companheira, e que não vai conseguir. Traumas desta existência ou de existências anteriores que sofreram pela traição, como traídos ou como traidores, porque o traidor também sofre. Após a traição, lá adiante, ele vê o que perdeu de sua vida por aquele ato cometido. O ciúme que vem a ser o grande monstro roedor de todas as relações humanas, todos os tipos. O ciumento, é muito famoso o ciumento entre um casal, mas o ciumento, ele é ciumento com o amigo, com o pai, com a mãe, com o colega de trabalho, com as coisas dele, com o trabalho dele, com os resultados dele, com tudo. É um monstro escravizador. Direta ou indiretamente. Diretamente, quando ele é vítima do ciúme. Somos a vítima do ciúme, somos escravizados pelo ciumento. Somos escravizados por um obsessor encarnado. Como, tendo a minha liberdade cerceada, eu não consigo ser feliz? E se eu não consigo ser feliz, jamais conseguirei fazê-lo feliz. Diretamente, quando somos nós o ciumento. Como ciumentos, nós perdemos horas do dia tentando controlar aquela pessoa. Horas. O dia só tem 24 horas. E assim, jogamos fora boas horas que estaríamos utilizando para o motivo principal da nossa existência carnal. Perceber as nossas imperfeições e buscar as reparações, buscar a nossa evolução. Perdemos horas infrutíferas. Passamos nós a sermos obsessores de nós mesmos, além de ser obsessor da outra parte. Associa-se a isso algo que é um tanto quanto comum na humanidade, chamado zona de conforto. Zona de conforto é quando a pessoa se habitua com uma situação que não é ideal, mas está bom assim. Tem um emprego aparentemente seguro, está bom assim. E deixo de continuar estudando, tentando buscar algo mais. Moro no Rio de Janeiro, no meio de uma guerra de balas perdidas. Bala perdida é para os outros, não é para a minha família. Está bom assim. E nas relações de ciúme é a mesma coisa. Relações da montanha-russa. Estou feliz, estou feliz, estou feliz, estou triste, estou triste, estou triste. E vai daquele alto e baixo e se acostuma com aquilo. Quando nós temos que estar sempre buscando meios de ir diminuindo aqueles sentimentos negativos que tornam a vida uma montanha-russa. A boa notícia é que tudo isso tem cura. E a cura está na autoestima, em elevar a autoestima. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho já nos dá um excelente conselho. Vale a pena ser lida. Mas Emmanuel vem a nos trazer informações de como deveremos elevar a nossa autoestima para atingir os 2 mandamentos de Jesus. Jesus nos deixou 2 mandamentos. Vocês lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo.
Mostra-nos, Emmanuel, que é preciso, para amar ao próximo, se amar. Desenvolver, elevar o amor próprio, o auto-amor. Para isso, nós precisamos usar da nossa honestidade, da nossa sinceridade, da nossa humildade para com nós mesmos. Tirar as nossas máscaras. Máscaras que todos nós possuímos, que nos apresentamos como aquele que queríamos ser, mas que sabemos que não somos. Mostramos as nossas pseudo-perfeições e escondemos tantas das nossas deficiências. Ali, desnudados de nossas máscaras, nos olharmos várias virtudes, mas muitas imperfeições, e nos amarmos como estamos, imperfeitos. E a partir do momento que nós passamos a nos amarmos como nós verdadeiramente somos imperfeitos, este auto-amor nos estimula a identificar cada imperfeição e se esforçar para trabalhá-la na reparação, transformando-a em virtude. E a cada vez que a gente consegue isso, e volto a dizer, isso não é assim, é paulatino, cada vez que nós conseguimos uma vitória, ficamos felizes. O que acontece com o nosso auto-amor? Se eleva. E ele mais forte, mais ele nos estimula. E quanto mais vamos vencendo, mais vamos conseguindo isso. Só que, naturalmente, vamos desenvolvendo uma outra capacidade que não tínhamos. A partir do momento que eu uso de honestidade para observar as minhas falhas, compreendê-las e buscar a reparação, eu passo a olhar o meu irmão com outro olhar, o olhar da indulgência. Eu passo também a entender as falhas do meu semelhante e não criticá-las. Entender não é concordar. Conivência é uma coisa, indulgência é outra. Compreender é ver que aquele meu irmão, se ele comete aquele erro, é porque ele ainda não sabe que aquilo é tão errado e lhe prejudica tanto assim. Está no tempo dele. É respeitar o tempo dele e, se puder, a gente auxiliar. O que é que nós estamos fazendo neste momento? Aprendendo a amar ao próximo como a si mesmo. E a partir do momento que a gente aprende a amar ao próximo como a si mesmo, nós começamos a amar a Deus. Pois não se pode amar a Deus a quem você não vê, sem primeiro amar ao próximo a quem você vê. Todo esse trabalho há de ser feito com o ferramental que essa doutrina maravilhosa nos dá. E também com o auxílio dos profissionais, terapeutas extremamente eficientes, quando a gente acha que não vai conseguir. São várias as técnicas. O livro da nossa irmã, Reconstruindo Emoções, no seu capítulo 7, tem um exercício de visualização que vem a nos mostrar uma técnica gostosa. Eu acho que aquilo ali se torna um hábito, né? Com facilidade, a se fazer diariamente, em que a gente vai aprendendo a se visualizar muito e aumentando a nossa autoconfiança. Logo, a nossa autoestima sendo elevada. E quanto mais a nossa autoestima se eleva, bye-bye apego e toda a sua família de maus sentimentos. É fácil? Não, é difícil. Por isso, não podemos perder tempo. Amar. Amar não é amarrar ninguém. Amar é soltar as amarras. E como é que a gente aprende a amar? Aí vamos ao poeta Carlos Drummond de Andrade. Amar se aprende amando. E finalizamos com uma frase da saudosa Madre Teresa de Calcutá, quando afirmou que, diante de todos os problemas dos relacionamentos, sexo, vícios, drogas, violências, o melhor remédio é amar. Amar, amar e amar, até doer. E daí em diante, continuar amando. E é por força deste amor maior é que estamos aqui,
e em prece agradecemos. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater à porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos. Ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeita os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno, toda a terra a iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade e amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.